A partir de agora, você ouve o podcast semanal Cooperadores da Verdade, com Rodrigo e Maria Carolina Raimann, apologética católica pela hermenêutica da continuidade. Olá, amigo ouvinte, paz e bem, aqui quem vos fala é o professor Raimann e estamos começando mais um podcast semanal Cooperadores da Verdade, apologética católica pela hermenêutica da continuidade. Aqui se fala a verdade, custe o que custar, doa a quem doer. Lembrando que este programa é transmitido todas as quintas-feiras às 20 horas pela web Rádio Navegantina, radionavegantina.com.br. Todas as sextas-feiras, também às 20 horas, pela web Rádio Cristo Jovem, cristojovem.caster.fm. E aos sábados, às 18 horas, pela web Rádio Franciscanos, radiofranciscanos.com.br. Tudo bem, Carol? Tudo ótimo, Rodrigo. Graças a Deus. Um grande abraço, né, aos nossos irmãos que vão nos acompanhar agora nesse podcast. Salve Maria! Salve Maria! Com o objetivo de adquirirmos equipamentos novos para substituir os que já estão sucateados, estamos fazendo uma vaquinha. Isso mesmo, basta você entrar na nossa página do Facebook, pois lá tem mais informações de como você pode contribuir com cartão de crédito ou boleto bancário. E não é só na nossa página do Facebook, também no nosso site, cooperadoresdaverdade.com. Lá em cima tem o íconezinho, né, para você clicar e já vai direto para a vaquinha para poder contribuir. É isso aí. E quem ouviu o último programa viu que nós fizemos uma experiência nova, apresentar com 3 pessoas. Ficou legal, né? Ficou muito bom, né? Achei muito bacana. E você que está nos ouvindo, se não ouviu ainda, vai lá, né? Ouve o último programa e nos diz o que achou, tá? E isso só foi possível porque o Peter, né, nosso querido sócio aqui já do programa, trouxe também o tablet dele para poder ler o texto, né, e acompanhar com a gente o roteiro que a gente tem. Mas nós gostaríamos de fazer mais vezes assim, né, ou até mesmo com 4 pessoas, só que aí, infelizmente, nós não temos equipamento para isso. É verdade. E em nosso momento de oração de hoje, além de todas as intenções que estão em nossos corações, nos corações dos nossos ouvintes, nós queremos rezar por todas aquelas pessoas que já contribuíram com a nossa vaquinha online e por todas aquelas pessoas que ainda vão contribuir. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a força do Espírito Santo estejam sempre conosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Pater noster qui es in celis, sanctificetur nomen tuum. Adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Pane nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimittis nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amém. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostri. Amém. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sanctum, sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amém. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais. Consolar, que ser consolado. Compreender, que ser compreendido. Amar, que ser amado. Pois é dando que se recebe. Perdoando, que se é perdoado. E é morrendo que se vive para a vida eterna. Amém. Cooperadores da Verdade é um podcast semanal que você pode ouvir em nossa página no Facebook ou ainda no nosso site, cooperadoresdaverdade.com. O programa é apresentado por mim e por minha esposa Maria Carolina e, esporadicamente, contamos com a participação de um ilustre cooperador da verdade.
O programa é transmitido por 3 web rádios, como eu já falei lá no início. E se você que está nos ouvindo agora também tem uma web rádio e deseja transmitir o nosso programa, nem precisa pedir autorização, viu? É só tocar o terror, pois o nosso objetivo é evangelizar e quanto mais pessoas forem alcançadas, melhor. Seria interessante apenas mandar uma mensagem para nós. E como é que faz, Carol, para mandar uma mensagem? Olha, pode ser lá na nossa página do Facebook, né, que é facebook.com/Os Cooperadores da Verdade, ou também no e-mail. O e-mail é bem fácil, é contato@cooperadoresdaverdade.com. E assim nós poderemos divulgar o dia e o horário da transmissão. É isso aí. E em nossa página no Twitter, você pode deixar a sua sugestão ou crítica e seu pedido de oração. Nós estamos sempre acompanhando ali no Twitter para podermos orar por você que deixou lá o seu recado. O endereço é @coop_verdade. E o programa também está disponível nas principais plataformas de podcasts, no iOS, para quem usa os telefones da Apple, e também em Android, Windows Phone, etc. Graças ao Peter, né, que manja dos paranauês. E no quadro A Vida dos Santos, nós estamos estudando a vida dos santos padres. Este estudo também é conhecido como patrística. Os padres da igreja foram influentes teólogos, professores e mestres cristãos e importantes bispos. Seus trabalhos acadêmicos foram utilizados como precedentes doutrinários nos séculos subsequentes. Os padres da igreja são classificados entre o século II e VII. E é bom lembrar também que, apesar do nome do quadro ser A Vida dos Santos, existem alguns padres da igreja que não foram canonizados. No último programa, nós falamos de São Justino, o primeiro santo padre. A Vida dos Santos. Carol, quem foi o padre da igreja escolhido para o programa de hoje? Foi Melitão de Sardes, o eunuco. Conta para o povo então, Carol, um pouquinho sobre a vida de Melitão. Melitão de Sardes foi o bispo de Sardes, uma cidade perto de Esmirna, na Anatólia Ocidental, e uma grande autoridade na igreja primitiva. Sua lista de livros do Antigo Testamento é uma das mais antigas conhecidas. Fora uma homilia, Peri Pacha, sobre o Pessar, no papiro de Bodmer, apenas fragmentos de seus trabalhos sobreviveram. Melitão foi um escritor do cristianismo primitivo muito prolífico, a julgar pelas listas de obras preservadas por Eusébio e Jerônimo. Ele escreveu também uma celebrada apologia pelo cristianismo, que foi enviada ao imperador Marco Aurélio. Uma carta de Polícrates de Éfeso ao Papa Vítor I, mencionada por Eusébio, indica que Melitão, o eunuco, foi enterrado em Sardes. A reputação de Melitão como escritor permaneceu forte durante a Idade Média. Diversas obras foram pseudograficamente atribuídas a ele. Jesus é a palavra de Deus. Ele é o Verbo encarnado. A Bíblia contém a palavra escrita de Deus, mas a palavra de fato é Jesus. Ele é o Verbo de Deus que veio armar sua tenda entre nós. E neste quadro, iremos sempre meditar sobre uma passagem bíblica que pode ser tanto do Antigo como do Novo Testamento. A palavra escrita de Deus. O Senhor esteja conosco. E Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o tetrarca Herodes ouviu falar de tudo o que Jesus fazia e ficou perplexo. Uns diziam: é João que ressuscitou dos mortos. Outros: é Elias que apareceu. E ainda outros: é um dos antigos profetas que ressuscitou. Mas Herodes dizia: eu degolei a João. Quem é, pois, este de quem ouço tantas coisas? E procurava ocasião para vê-lo.
palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O evangelho que ouvimos hoje nos apresenta Herodes Antipas, que, embora procure ver Jesus, é incapaz de professar a fé. Para compreendermos esta passagem, façamos um paralelo com um outro episódio, o da Confissão de São Pedro. Tanto o tetrarca quanto o chefe dos apóstolos têm as mesmas informações e sabem o que o povo diz a respeito de Cristo. Então, de certa maneira, na mesma situação, mas a resposta de um e de outro ao Senhor é diferente. Herodes parece não conseguir penetrar o mistério daquele Nazareno de quem tanto ouve falar. Ao passo que Pedro, inspirado, confessa que Jesus é o Cristo de Deus. Com efeito, o apóstolo Pedro, desde a sua vocação em Genezaré, mostra-se disposto a encontrar-se com Cristo. Retira-te de mim, Senhor, exclama uns trechos antes, reconhecendo ser um homem pecador. E aqui a gente podia fazer até um outro paralelo, né, Carol? Não sei se você concorda comigo, mas Herodes representa o mundo, representa o poder terreno. Afinal de contas, ele era o rei, né? Já Pedro, ele representa a igreja, né? Ele representa o poder espiritual, tanto é que Jesus vai colocá-lo como chefe dos apóstolos. Tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Então, se nós temos aqui, de um lado, Herodes, o mundo, do outro lado, Pedro, a igreja, tanto o mundo como a igreja, ela fala de Jesus. Jesus é uma das pessoas mais conhecidas no mundo inteiro. Sim. Se você fizer uma pesquisa séria, você vai descobrir que o nome mais pesquisado na rede mundial de computadores é Jesus Cristo, né? Então, não tem essa história de que, porque a pessoa nunca ouviu falar em Jesus. É raro, raríssimo. Tanto né? que um homem que dividiu toda a história da humanidade, exatamente, né? Antes e depois dele. Porque tem aquele índio lá no meio da floresta amazônica que não tem contato com o homem, esse nunca ouviu falar em Jesus, mas esse também nunca ouviu os Cooperadores da Verdade. Então não é para ele, não é para ele que eu estou falando, né? Então, a gente sabe que as pessoas já ouviram falar em Jesus, já sabem muitas coisas sobre Jesus, mas mesmo assim preferem negá-lo. Mesmo assim, são incapazes de professar a fé, como Herodes era incapaz de professar a fé. Por outro lado, Pedro vai professar a sua fé, dizendo que Jesus é o Cristo, é o Filho de Deus, né? E olha que interessante, ele reconhece isso e, acima de tudo, ele se reconhece como um pecador. Exatamente. Né? Como um nada, um miserável. E assim somos nós também, né? Somos nada mesmo, nós somos miseráveis, nós somos pecadores e precisamos da graça de Deus, né? E tanta gente hoje que quer viver por sua própria conta e risco. Quer dizer, eu nasci na Igreja Católica, fui batizado, fiz primeira Eucaristia, fiz a Crisma, estava dentro da igreja, quando de repente eu resolvi assumir uma postura que é diferente daquilo que a igreja prega. Então a igreja que está errada e eu que estou certo. A igreja tem 2000 anos de história, mas agora eu resolvi mudar a minha vida e me desviar da igreja, tomar atitudes fora do ensinamento da igreja. Então a igreja está errada, a igreja persegue as pessoas, a igreja é má, a igreja tira a liberdade, a igreja não deixa a gente viver do jeito que a gente quer, né? Porque você que tinha tudo para ser Pedro, agora está sendo Herodes, né? Então tudo isso que a gente está estudando vale, claro, para a nossa vida espiritual, para o nosso dia a dia. Ao fechamento de Herodes, contrapõe-se a disposição interior de Simão para reconhecer a própria indignidade e, portanto, para abrir-se à palavra de Deus. São João Crisóstomo, ao comentar justamente este evangelho que nós estamos comentando agora, em uma de suas homilias, ele diz que é típico do pecador ser atormentado pelos fantasmas dos próprios crimes. Olha que coisa interessante. O pecador, quando ele se reconhece culpado, quando ele se reconhece pecador, ele fica
atormentado com aquilo, né? Ele fica pensando naquelas coisas que ele fez. Já com o coração endurecido, Herodes confessa sem sombra de arrependimento. Eu degolei a João. Quer dizer, uma coisa normal. Degolei João. E toma cuidado, né? Então, e te liga, porque senão o próximo que eu vou degolar é você. Tô ouvindo muita coisa aí de Jesus. Não. Se de repente ele começar a me perturbar, eu degolo ele também, né? Quer dizer, ele confessa um crime, mas sem se arrepender, né? E os cochichos do povo tiram-lhe a paz diante da possibilidade de o espírito de João, olha que um espiritismo já desde aquela época, hein? Bem antes de Kardec, hein? O espírito de João ter voltado para se vingar. É este como que ensimesmamento que impede Herodes de ver Nosso Senhor, porque ele cai em si mesmo, né? Sim. Então, somente o reconhecimento de que somos miséria, como Pedro reconheceu, né? Retira-te de mim, Senhor, eu sou um pecador, né? Então, somente quando nós reconhecemos a nossa miséria é que vai ser permitido para nós que nos encontremos com a misericórdia de Jesus. Muita gente faz uma confusão tremenda, Carol. E eu tenho medo dessas coisas, sabe? Eu tenho medo, sabe por quê? Porque muitas almas vão se perder. Muitas almas vão para o inferno por causa da misericórdia de Deus. Nossa, que absurdo que você está falando, Rodrigo. Não, é porque acreditam numa misericórdia de uma forma errônea. De uma forma que, eu posso fazer tudo, eu posso... porque Deus é tão bonzinho. Usar drogas, eu posso ir para as baladas, para as raves, para as festas, eu posso ter relação sexual com quem eu quiser, seja com uma relação homossexual, uma relação heterossexual, eu posso ter relação com animais, com defuntos, enfim. Eu posso fazer o que vier na minha cabeça, o importante é eu ser feliz. Mas é que Jesus é bonzinho, Jesus é um Deus paz e amor, Ele é misericordioso, Ele não vai me condenar ao inferno. Gente, você mesma que está optando por ir para o inferno, você mesmo que está carimbando o seu passaporte para sentar no colo do capeta. É você, é o seu livre-arbítrio, não é Deus que vai te condenar. Deus é misericordioso, sim, para quem reconhece a sua miséria. E daqui se vê a diferença, né? A nítida diferença entre o arrependimento cristão e as neuras, né, de um complexo de culpa. Porque a verdadeira contrição é encontrar-se consigo mesmo, né, sob o olhar de um Deus que nos ama, né, esse Deus que deseja acercar-se de nós mesmos, apesar das nossas culpas e imperfeições. Né? Mas assim, com essa verdadeira contrição, nós nos colocamos diante de Deus, nós pedimos perdão a Deus para seguir em frente. Exato, porque nós nos arrependemos então a gente quer, profundamente. Deixar aquele homem velho, né? Aquele propósito de não voltar mais a pecar, né? Sim. Não é simplesmente, Deus perdoa, então eu continuo pecando. E aí a gente vê nitidamente essa diferença, então, quando o arrependimento cristão, né, que nós vivemos na nossa igreja católica, e aquela neura, né, de Herodes ali, que estava até ficando atormentado ali, como... Acreditando em fantasma já, né? Então, assim, Herodes, ele não quer ver a realidade, né, sobre si. Ele apenas quer certificar-se de que Jesus não é um vingador, né? E apaziguar, assim, os seus fantasmas interiores. Né? E muitas pessoas acabam vivendo a religião com essa mesma postura, né? A busca de rituais e de sortilégios que tranquilizem, né, a sua má consciência. É isso mesmo. Então, se eu estou frequentando a igreja católica e aí eu tenho uma ideia meio louca na minha cabeça e aquela ideia meio louca, a igreja não concorda com isso, então eu vou sair dali e vou procurar uma igreja louca que concorde com aquela minha loucura. E aí eu tranquilizei a minha má consciência, né? Sim.
É isso aí. Só que o cristianismo não é isso. Não é nada disso, né? O cristianismo não é isso. Nós já falamos aqui em programas anteriores sobre a religião católica, né? E nós falamos, claro, todos os programas, mas nós já abordamos bem esse tema de um fenômeno, né, que a gente observa hoje em toda a igreja mundial, na verdade, eu acredito que em várias religiões também, é aquela religião do self-service, né? Que a pessoa vai lá pegar o que ela quer de bom ali, e o que ela não concorda, então ela deixa de lado, ou até mesmo, às vezes, para de seguir, como o Rodrigo falou, ele vai procurar outra. Mas muitas vezes não. Não, eu vou ficar aqui por conta. Por que vocês acham que tem igreja evangélica para homossexual, em que o pastor é gay e todos os fiéis são gays? Para agradar os gays. Claro. Aí tem igreja evangélica nudista, onde o pastor prega pelado, e todo mundo vai para a igreja pelado, que é para agradar os adeptos do nudismo. Então, isso não é evangelho, gente. Me desculpa. E o cristianismo está muito longe disso mesmo, né? O cristianismo, ele trata, antes de tudo, tá? Antes de qualquer coisa, de despojar-nos das máscaras, das fantasias e ilusões que nós criamos a nosso respeito. E então, assim, caídos aos pés de Cristo, seguirmos aquele que perscruta os corações. E essa belíssima reflexão sobre essa passagem do Evangelho pode ser encontrada no site do Padre Paulo Ricardo, o nosso professor opressor. Oprimindo com muita sutileza. Nem sempre. Nós somos os Cooperadores da Verdade, e se você deseja ouvir os episódios mais antigos, inclusive aqueles da nossa primeira temporada, acesse nossa página no SoundCloud, soundcloud.com/Os Cooperadores da Verdade. No nosso site, cooperadoresdaverdade.com, nós vamos inserindo aos poucos os programas antigos também, de forma que logo você vai ter todos os programas também no site. Curta, compartilhe nas redes sociais, nos ajude a evangelizar. E também, como parte deste apostolado, nós temos vídeos no meu canal no YouTube. O nosso canal, né, Carol? Agora tem que mudar já esse roteiro aqui. Porque é o canal da família, né? youtube.com/Heimann. E você não pode perder em nosso canal o quadro que eu e meu marido falamos sobre muitos temas polêmicos. Tá bombando lá. É isso aí, apenas mais um casal. Um tanto quanto tradicional. E Carol, qual é o conselho de Padre Pio para nós no programa de hoje? Você teme um homem, um pobre instrumento nas mãos de Deus, mas não teme a justiça divina? Orando com Padre Pio. A frase de Padre Pio que vamos refletir hoje é, na verdade, uma pergunta. Uma pergunta que ele faz a cada um de nós e que eu acredito, sinceramente, que, na verdade, ele está falando de si mesmo. Você teme um homem, pobre instrumento nas mãos de Deus? Quem seria esse homem a não ser o próprio Padre Pio? Claro! Nesse caso, a pergunta deve ter sido direcionada a algumas pessoas contemporâneas de Padre Pio e que viviam ali aos arredores de San Giovanni Rotondo. Porém, eu digo que também se aplica a nós, aqui no Brasil, em pleno século XXI. Padre Pio destaca que naquela época havia muitas pessoas que tinham medo dele, medo de se aproximar dele, medo que ele pudesse ser severo demais, medo que ele lhes puxasse a orelha, que lhes apontasse como estavam andando por caminhos errados. Medo que lhes exortassem a sair do pecado, a mudar de vida e etc. Mas como temer um homem, um pobre instrumento nas mãos de Deus, e não temer a justiça divina? É um paradoxo. Ter medo do padre, que é apenas um representante de Deus na terra, e não temer ao juízo? Se temêssemos ao juízo, andaríamos na linha e não precisaríamos temer o padre.
Em nossos dias, e principalmente quando estamos no período da quaresma, eu percebo que tem muitas pessoas medo, né, de se confessar. Você já viu isso, sim, meu já bem? vi sim. Né? A pessoa fica dizendo, né, como é que vai ser e tal, vergonha, e treme igual uma vara verde, né? Sim, e até interessante que o próprio padre aqui da nossa paróquia, na última homilia, falou sobre isso mesmo, né? Falou daquelas pessoas que ele ainda falou assim que a nossa igreja é como uma mãe, né? Ela pede que a gente se confesse uma vez no ano, pensa? Sim, sim. Então, assim, e a gente vê mesmo que tem pessoas com medo mesmo de se confessar. E aí deve pensar, né, sei lá, o que o padre vai pensar de mim, né? Depois vai me ver na rua, vai lembrar dos meus pecados, né? Então, assim, o fato é que elas têm medo do padre, né? Elas têm medo de levar bronca, têm medo de serem exortadas a mudar de vida. Mas não tem medo da justiça divina, será? Não tem medo do que Deus pensa de você quando você comete um pecado? E como é que vai ser, Carol? Né? Como é que vai ser quando nós estivermos diante de Deus, no juízo final, né? Onde tudo será transparente, né? Que Deus, assim, a gente está olhando a Deus face a face. Não sei, cara, já pensou? Não, e assim, né, aí se a pessoa, por exemplo, o padre não pode saber que eu pequei, né? Eu não quero que o padre, porque eu tenho medo do padre. Mas aí a pessoa peca e acha que Deus não vê? Deus já sabe, né? Acha que Deus não tá vendo, Deus né? Já sabe. Tipo, não, o importante é o padre não saber, porque aquele padre é muito brabo, né? Aquele padre é muito brabo. Mas se, né, a pessoa não pensa em Deus, né? Que vê tudo, que está em todos os lugares ao mesmo tempo, né? Que naqueles lugares que você acha assim que você está completamente sozinho, que não tem ninguém te olhando, Deus está vendo. Pois é. E aí eu pergunto, né? Será que essa pessoa não tem medo de saber o quanto Deus se decepciona com a gente, né? Cada vez que a gente fraqueja, que a gente cai em pecado novamente, e depois de ter feito tantas vezes o propósito de não mais pecar? Claro que Deus é misericórdia, nós falamos isso agora há pouco. Claro que Deus perdoa sempre, mas nós precisamos buscar o perdão. E ele vem sempre com o arrependimento. Exatamente. Não existe outra fórmula de se conseguir o perdão, né? A misericórdia de Deus sem esse arrependimento e querer deixar, né, para trás o pecado e viver uma vida nova, né? Isso a gente pode perceber até dentro de casa, né? Você que tem filhos, você pai, você mãe, e aí o seu filho faz uma coisa errada, às vezes na hora ele diz assim, desculpa, mas esse desculpa é só porque ele tá com medo de apanhar. Né? Porque você olha lá no fundo dos olhinhos dele e você vê que ele não se arrependeu. Você vê que se ele tiver uma oportunidade ele vai fazer de novo. Então, que desculpa. Aí não valeu essa desculpa, né? Então nós temos que ter essa consciência. Pecamos sim, caímos sim, porque somos fracos, somos humanos e somos tendenciosos ao pecado. Nós temos uma tendência a pecar. Isso faz parte da nossa natureza, que já veio herdada lá dos nossos primeiros pais. Mas isso não é desculpa para agora você sair pecando. Não, é assim mesmo, o ser humano é assim mesmo, então vamos pecar, que lá no final dos tempos aí, quando chegar a hora do meu juízo, Deus é misericordioso, ele vai perdoar tudo. Não se engane, né? Você precisa se arrepender, você precisa buscar o perdão, fazer o propósito de não pecar mais, né? Então, a maneira, olha como Deus é bom, olha como a igreja é sábia, como a igreja é mãe. A maneira como Deus encontrou para isso foi nos dando o sacramento da reconciliação. E é como a Carol falou agora há pouco, né? A igreja pede que você se confesse pelo menos, no mínimo, uma vez por ano. Será que você não consegue fazer isso? Você não consegue uma vez no ano? Gente, mas uma vez no ano é muito pouco, né? Muito pouco. Então vamos colocar uma vez no mês? 12 vezes você se confessa? 12 vezes? Né? Bom, e quem sabe se fosse uma vez na semana? Né? 52 vezes no ano. Por quê? Porque quanto mais você se confessa, melhor. Você pode notar, você saiu do confessionário leve, parece que saiu um fardo pesado das suas costas. E saiu mesmo. E outro dia nós ouvíamos aqui nas redes sociais de um padre, né, falando uma coisa que eu achei muito bacana mesmo, né,
que ele vem dizer exatamente isso, né? Quantas vezes que nós devemos nos confessar, né? Você toma banho todo dia? Né? Toma banho todo dia? Né? Se você toma banho todo dia porque o seu corpo se suja, a sua alma se suja muito mais. Muito mais, foi o que o padre falou. É, né? Bem interessante muito mesmo. Mais. Então, se nós tivéssemos a oportunidade de nos confessarmos todos os dias, que fosse todos os dias. Mas eu não peco. Só de dizer que não peca já está cometendo um pecado grave, né? De orgulho, de prepotência. Então nós precisamos reconhecer os nossos erros, nos humilhar diante de um outro homem, no caso o padre, e confessar com os nossos próprios lábios o nosso pecado, pedindo perdão e a misericórdia de Deus. Muitas pessoas, por temerem o padre, por temerem a confissão, elas preferem se esquivar, né? Preferem procurar a tal da confissão comunitária. Que é isso? Existe isso aí? Confissão, pois então. Confissão comunitária? Caríssimos, piada, né? Caríssimos. Confissão comunitária não existe. Não existe. Não isso existe. Não existe. O que existe é uma absolvição comunitária. Né? Aí sim o termo estaria correto, absolvição comunitária, porque ali ninguém confessa nada. Você já percebeu? Você já viu isso? Alguém eu já fui uma vez numa dessas aí, né? Todo mundo fica quietinho, o padre fala, no final ele dá uma absolvição comunitária, mas ninguém confessou, ninguém falou nada. Ninguém fala nada, né? Ninguém fala nada. Então não pode ser chamado confissão, né? A chamada confissão comunitária, né? Como se dizem, ela só é válida, ela está prevista, né? Realmente ela está prevista, mas em casos onde há risco de morte. Por exemplo, se você estiver num avião prestes a cair e ali naquele voo tem um sacerdote. Olha que maravilha, né? Logicamente, ele não vai ter tempo de ouvir a confissão de um por um e tal. Nesse caso, ele dá uma absolvição comunitária. Sim, né? É uma absolvição, não é uma confissão. Assim como se fosse um navio afundando, né? Alguma coisa, um risco extremo, né? E também há outros casos semelhantes que nós podemos conferir no Código de Direito Canônico. É como, por exemplo, também um padre que está em missão, tá? E aí ele vai para uma região muito distante, e que lá faz meses, talvez até anos, que não aparece um padre. E aí avisa-se aquela comunidade com bastante antecedência, mês que vem, tal dia, vai vir um padre aqui. Aí eles fazem aquela fila imensa para se confessar. O padre chega lá e está aquela fila gigantesca. E ele sabe que ele não vai nem dormir ali. No outro dia ele já está indo embora, já está seguindo viagem, né, continuando a sua missão. Ele não pode atender um por um. E sabe-se lá quando que vai ter a oportunidade de vir outro padre ali. Também é um caso extremo. Ele pode dar uma absolvição comunitária. Agora, padre que está sentadinho lá na frente do Facebook, na paróquia, não quer atender os fiéis um por um, quer dar uma confissão comunitária, faça-me o favor, né? Na verdade, nada justifica, né, um pároco, porque ele não está amparado, né, a nada, né? Como a gente viu, o Código de Direito Canônico trata, sim, de alguns casos em que essa absolvição comunitária é possível, né? Mas isso não funciona, não se justifica lá na comunidade, né? Onde um pároco quer aplicar a absolvição comunitária, induzindo o povo ao erro, né? Confundindo o fiel em relação aos sacramentos da igreja. Então, vamos retomar, né? Questão do medo. Não tema se confessar, não tenha medo de se confessar. Não tenha medo do padre. Antes, tema, sim, a justiça divina. E por temor e por amor, faça uma bela confissão. Que assim seja. Amém. Orando com Padre Pio conta com o apoio de Feller Contabilidade, do nosso amigo Diácono Vital. A Feller Contabilidade fica na Rua Aldílio Garcia, número 479. Nesta você pode confiar. Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8 ao meio-dia e das 13h30 às 17h30. Telefone 3346-2333. fellercontabilidade@matrix.com.br. Em frente à Secretaria da Paróquia São Cristóvão de Itajaí, Santa Catarina.
Feller Contabilidade, a sua empresa nas mãos certas. E se você também gostaria de anunciar a sua empresa aqui no programa Cooperadores da Verdade, entre em contato conosco através da nossa página no Facebook e ajude-nos a evangelizar. E você também pode fazer a sua doação de qualquer valor mesmo, por mais que para você seja algo insignificante, para nos ajudar a melhorar o nosso equipamento e manter esse programa no ar. Isso aí, você pode fazer sua doação, como o Rodrigo falou, de qualquer valor, né? Com o pouco de cada um, a gente pode, né, conseguir os nossos objetivos. Então, você pode fazer seu depósito no banco Caixa Econômica Federal, a agência 1879, operação 001, conta corrente, pessoa física, e o número da conta é 10610, dígito 1. Vou repetir. 10610, dígito 1. Deus abençoe você. E agora chegamos a um quadro que eu gosto muito aqui no Cooperadores da Verdade, que é quando meditamos sobre São Francisco de Assis. E quantos belíssimos exemplos da vida deste santo nós podemos transpor para o nosso dia a dia, não é mesmo, Rodrigo? É verdade. Fontes Franciscanas. Hoje em dia, é muito comum vermos pessoas perdidas em confusão. Relativizam a fé e não sabem mais em que acreditar. É como se cada pessoa fosse uma pseudo-religião, com seus falsos deuses, falsas doutrinas, em que o importante é ser feliz. E chegam até a um extremo, né, de fazerem uma falsa imagem de nosso Senhor Jesus Cristo, né, como se ele fosse, sei lá, um riponga, paz e amor, ou até mesmo um militonto marxista. Se essas pessoas vão para o céu ou para o inferno, isso eu não sei. Nem cabe a nós julgar. Né? Nem cabe. Mas sei que o demônio parece não se preocupar com essas almas. Por que será? Como também não se preocupa com as almas daquelas pessoas que estão mergulhadas em vícios, drogas, né, prostituição. Diz que a pessoa que está nesse mundo, ela não sofre, né? Sofre quem está na igreja, claro. Porque é como se essas almas já fossem dele, né? Exato. E por isso ele resolve dedicar o seu tempo, digamos assim, com as almas dos santos. É isso aí. E quanto mais santos, mais tentados. A nossa santidade incomoda demais o inimigo de Deus. E aí está uma questão de lógica, né? Aqueles que estão perdidos no mundo, andando pelas sombras do vale da morte, não interessam ao demônio. Não é que já sejam dele, mas estão tão afastadas de Deus, mas tão afastadas, que Satanás não perde tempo com eles, pois já sabe que suas almas já estão corrompidas o suficiente para irem para o inferno sem que ele tenha que fazer grande esforço. São almas fáceis para ele ceifar, né? Mas quando uma dessas ovelhas desgarradas volta o seu coração para Deus, estava lá no mundão, estava lá na prostituição, lá na droga, aí resolveu voltar, né? E começa a andar nos caminhos do Senhor, aí sim, parece que o mundo desmorona. Parece que tudo começa a dar errado. Mas, na verdade, a verdade, né, é que Satanás fica muito incomodado com uma alma que aparentemente ele está perdendo e quer fazer de tudo para resgatá-la. É como a parábola do bom pastor, né, que tem 100 ovelhas e uma se perde. Ele deixa as 99 e vai atrás da ovelha perdida. O Papa Francisco disse que hoje em dia há uma inversão, né? São 99 ovelhas perdidas e apenas uma salva. E que nós devemos deixar esta uma que está salva para ir atrás das 99 perdidas. E o demônio, ele sabe muito bem disso, pois ele não é o bom pastor. O bom pastor é Cristo.
é Cristo. Satanás é o lobo, ele está pronto para devorar essas ovelhas. Ele sabe que já tem 99 perdidas, mas ele quer todas. Portanto, se alguma ovelha se salva, se alguma ovelha vai para o redil de Cristo, ele fica furioso. E aí começam as tentações, né? Eu até estava lendo essa semana sobre isso mesmo, né? Do quanto a nossa vida tem perseguições e tem tribulações por nós estarmos dentro da igreja, né? Que parece que as pessoas que estão no mundo não sofrem, né? Parece que é tudo tão bonito, assim, as pessoas não se culpam. A santa ignorância, né? Porque não têm conhecimento, não estão envolvidas com nada, e aí vivem assim como se tudo fosse uma maravilha e como se tudo fosse normal, né? Aquelas coisas erradas que ela pratica, não, mas isso aqui é normal, e todo mundo faz, eu sou feliz, o importante é ser feliz, aquela coisa toda, né? E a gente precisa ter bem em mente de que o demônio vai fazer de tudo para seduzir aquela ovelha para que ela se perca. Ele fez isso com São Francisco de Assis e também com muitos e muitos outros santos, né? O próprio Padre Pio de Pietrelcina, como nós falávamos há pouco, ele chegava a apanhar de socos do demônio, né? Para não celebrar a missa pela manhã, pois o demônio sabia como aquela missa era importante, como aquela missa salvava almas. E aqui a gente pode abrir um parênteses e colocar que, de fato, nós estamos praticamente apanhando de socos do demônio já, né? Porque o demônio tem percebido que, graças a Deus, né, Carol, graças a Deus, a gente sabe que este programa, o nosso apostolado na internet, ele tem salvado muitas pessoas. Nós cooperando com a verdade, temos aberto os olhos de muitas pessoas que andavam por caminhos tenebrosos e que estão voltando seus corações para Deus. E o demônio sabe disso e está revoltadíssimo com a nossa família. E coisas assim que têm acontecido, tribulações que não convém nós contarmos assim nesse momento, mas para as pessoas saberem quantas provações que nós passamos, quantas tribulações que nós passamos, porque o quanto nós incomodamos Satanás com o nosso apostolado. Agora, uma coisa, amigo ouvinte, tem que ficar bem claro. Eu não sei se você já percebeu, mas quando Jesus nos ensinou a orar, ele ensinou a oração do Pai Nosso. E na oração do Pai Nosso, diz assim: não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ele não disse assim, não venham tentações, não venham provações, não venham tribulações. Ele não disse isso. Porque ele sabia que as tribulações viriam de qualquer forma. De qualquer maneira elas viriam. As provações, as tentações, as tribulações, as dificuldades, elas iriam vir, não tinha jeito. Então, de nada adianta dizer, que não venham tribulações. Elas vão vir. Elas vão vir. Esteja preparado porque elas vão vir. Mas aí Jesus completa, mas livrai-nos do mal, né? Então, não deixe que a gente caia nessas tentações. Não deixe que a gente entre no desânimo, no desespero, numa possível depressão, né? Por causa das situações que acontecem, né? Mas livra-nos do mal, Senhor. Livra-nos. Dá-nos força para que nós possamos prosseguir. E agora eu vou dar um exemplo aqui, pessoal, porque quando eu comecei a trabalhar numa instituição da rede salesiana, né, aqui na nossa cidade, chama-se Parque Dom Bosco, e eu era professor do curso de manutenção de microcomputadores. Isso foi no ano de 2006. Nossa, como o tempo passa rápido, né? Muito rápido. Então eu comecei a trabalhar no parque e eu precisei baixar uns arquivos da internet para a configuração dos computadores. Vale lembrar, assim, que hoje em dia, né, a gente tem internet livre, aberta para todo mundo usar o tempo todo, em todas as instituições. Então, aquela época era uma coisa mais restrita, né? Então não era qualquer um que tinha acesso às senhas para você poder entrar na internet, aquela coisa toda. E eu precisava desses arquivos para configuração e eu não tinha acesso à rede. Então o técnico responsável pela rede do parque prometeu que iria criar uma senha para mim. Porque aí
eu entrando com o meu login, né, com a minha senha, eles teriam controle de tudo que eu acessasse. Sairia um relatório. Aí eles saberiam todos os sites que eu entrei e tudo mais, e para conferir se realmente eu ia entrar só naqueles sites aos quais eu me dispus, né, para baixar aqueles arquivos que eu precisava. Então ele prometeu que ia fazer isso, mas provisoriamente eu poderia utilizar a senha dele. Então ele me deu a senha dele para que eu baixasse os arquivos. Só pediu para eu ter cuidado, pois tudo que era acessado apareceria num relatório mensal. Assim, se eu entrasse em algum site impróprio, alguma coisa assim, ia dar a impressão que foi ele que fez isso, né? Porque eu estava usando a senha dele. Ele pediu para eu ter assim, um cuidado especial. E assim, dessa forma, eu usei a senha dele nos primeiros meses em que trabalhei ali, até que um dia fui chamado na sala do meu coordenador e acusado de estar entrando em sites pornográficos. Não perguntaram ao Hyman se foi ele que acessou, né, os tais sites. Simplesmente lhe apontaram o dedo dizendo que ele tinha feito aquilo, né? E ponto final. E o pior ainda, o pior ainda dessa história é que eram sites de material homossexual. Então, além de ser acusado de acessar sites pornográficos, estavam chamando ele de gay, né? Já pensou eu, gay? Então. E aí o Hyman ouviu toda a acusação, né, calado, e quando foi falar alguma coisa para se defender, ele olhando para o coordenador, ele disse: São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede nosso refúgio contra a maldade e as ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai ao inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perderem as almas. Que assim seja. Amém. Eu comecei a minha fala com a oração de São Miguel, pois tinha certeza que aquilo era obra do maligno. Eu ia perder meu emprego. Eles estavam convictos de que eu realmente tinha acessado aquele material. Por quê? Porque só o técnico e eu entrávamos com aquela senha. Se não foi ele, fui eu, era óbvio. Então, terminada a oração, eu disse: peça para verificar o IP da máquina e verão que não foi acessado do meu computador. E assim vocês descobrirão de fato quem é o pervertido. Ainda completei dizendo que se quisessem ir à minha casa e olhar o meu computador pessoal, viriam que só acesso sites religiosos. Bem, o Hyman não foi demitido. E poucos dias depois, o coordenador dele o chamou, dizendo que haviam descoberto o infrator. E também como ele teve acesso à senha do técnico por um descuido, né, do técnico. O coordenador nunca pediu desculpas para o Hyman pelas acusações. Mas, né, a gente também não pode culpar ele. Sabemos que era uma coisa do encardido, né, do inimigo. O verdadeiro culpado por entrar em sites pornográficos de conteúdo homossexual, de fato, é gay, né? E, se não me engano, trabalha lá. Eu acho que sim, acho que ainda trabalha lá até hoje. Então, assim, se fosse o Hyman que tivesse feito isso, teria sido mandado embora na hora, né? Mas, com esse funcionário gay, nada aconteceu. É coisa do diabo mesmo, né? Mas eu narrei esse fato pessoal só para reforçar que quanto mais andamos nos caminhos de Deus, mais nos aparecem provações e tentações. Agora eu vou narrar um outro, hein? Presta atenção. Numa época em que eu pensava em ficar sozinho, né, muito antes de namorar a Carol, né, e eu queria me consagrar totalmente a Deus através do celibato, pensava em ser padre, né, nem queria saber meu Deus, não queria nem saber de namorar, de mulher, nada disso na minha vida. Aí eu recebia em casa a visita de uma amiga, que tinha me ligado dizendo que estava com problemas e que precisava conversar. Mas quando ela chegou lá em casa, ela já se jogou na minha cama, assim, foi se colocando numa pose sensual, se insinuando para mim, deixando bem clara qual era a sua intenção. Mas graças ao bom Deus, consegui vencer aquela tentação de forma serena e delicada e ainda por cima, sem ofender a moça. Eu não sei se ela saiu dali achando que eu era viado, mas isso também não me importa. A certa altura da sua vida, o nosso Santo Pai, Francisco de Assis,
teve uma gravíssima tentação do espírito, certamente para engrandecimento de sua coroa. Angustiado e sofrendo muito, afligia e macerava o corpo, orava e chorava amargamente. Depois de diversos anos nessa luta, estava um dia rezando em Santa Maria da Porciúncula, quando ouviu em espírito estas palavras: Francisco, se tiveres fé como um grão de mostarda, dirás a uma montanha para se mudar e ela se mudará. Se de fato tivermos fé, conseguiremos afastar para longe todas as tentações e seguir nos caminhos que Deus quer para nós. Que assim seja. Amém. Fontes Franciscanas conta com o apoio da Livraria Católica Auxílio dos Cristãos. Artigos religiosos. A Livraria Auxílio dos Cristãos fica na Praça Governador Irineu Bornhausen, centro de Itajaí, no estacionamento da Igreja Matriz do Santíssimo Sacramento. Calendários, bíblias, livros, artigos litúrgicos, camisetas, cartões, presépios, crucifixos, imagens sacras, CDs, DVDs e muito mais. Telefone 3349-0692. 3349-0692. Livraria Auxílio dos Cristãos. 21 anos de tradição. E chegamos ao quadro mais gostoso aqui do programa Cooperadores da Verdade, onde nós apreciamos o pão líquido, porque não somos puritanos e sabemos valorizar o sabor que os monges cervejeiros nos deixaram como legado. Bem na hora mesmo, Carol, pois eu não aguentava mais de sede. Catolicismo e cerveja. Oremos. Abençoai, Senhor, esta criatura cerveja, que da riqueza do grão vos dignastes produzir, para que seja remédio salutar ao gênero humano. Concedei ainda, pela invocação do vosso santo nome, que quem quer que dela beba, receba de vós a saúde do corpo e a tutela da alma. Por Cristo nosso Senhor. Amém. E a cerveja de hoje é uma Dom House Dom Pedro. Com um aroma leve de malte e caramelo, seu sabor é condizente com o aroma possuindo um leve amargor. Leve, clara e saborosa, tem uma suavidade marcada pela presença de malte e amargor baixo a médio-baixo. Sua espuma branca e cremosa complementa a prazerosa sensação. Cerveja em Portugal é puro milho. Dom Pedro contratou os caras da Dom House para criar a cerveja Dom Pedro Puro Malte. Assim, ele teria mais um artifício para chegar às moças na balada se achando o cara, pois, além de comandar 2 países em uma época sem internet, tem uma cerveja com seu nome. O estilo, então, é uma Munich Helles, né? O teor alcoólico bem baixo, 4,8. Temperatura de serviço entre 0 e 4 graus. E o copo ideal é a tulipa. A Dom House Dom Pedro acompanha petiscos e churrasco. Só que se você ouvir esse programa na quaresma, esquece o churrasco, né? Ingredientes: água, malte, lúpulo e fermento, o básico. A diferença está na qualidade. Mas nós viemos aqui para beber ou para conversar? Ein Prosit. Prosit. Der Gemütlichkeit. Puxa. Muito boa, hein? Nossa. Leve, refrescante, bem suave. Gente, muito, muito boa mesmo. Bem saborosa, muito gostosa. Ela tem, dá para sentir o amargor, mas ela é bem equilibrada, né? É uma cerveja bem, bem equilibrada, muito boa mesmo. Gostei bastante. Viva Dom Pedro. E se você produz cervejas artesanais e gostaria de ter a sua cerveja degustada aqui no programa Cooperadores da Verdade, entre em contato conosco pela nossa página no Facebook ou pelo e-mail. Catolicismo e cerveja conta com o apoio da Beer House Cervejas Especiais. Empório especializado em cervejas nacionais e importadas, com agradável espaço para degustação e inúmeras opções para presentes. Produtos para harmonização, copos, taças, kits e cestas e, é claro, muita cerveja. Aberto ao público de segunda a sexta, das 15 às 23 horas e aos sábados, das 10 às 22 horas.
A nossa missão é trazer o universo cervejeiro cada vez mais próximo dos apreciadores dessa bebida inigualável. A Beer House está situada na Avenida Coronel Marcos Conder, número 950, Sala Térrea, Centro, Itajaí, Santa Catarina. beerhousemkt@gmail.com. Fone 3045-5821. Beer House, a primeira casa cervejeira de Itajaí. E no quadro mais polêmico do nosso programa, hoje vamos falar sobre as mudanças no calendário litúrgico. A hora da treta. Calendário dos Dias de Santos de Guarda do Brasil 2017. Bem, antes tarde do que nunca, né? Já estamos no final de março e agora resolvemos falar sobre os Dias Santos de Guarda neste ano de 2017. Eu, particularmente, e a Carol sabe muito bem disso, não sou muito fã desse negócio de ficar mudando as datas. Parece que essas coisas só acontecem no Brasil, né? Quem acompanha a liturgia das horas ou o rito antigo da missa fica até um pouco perdido com tantas mudanças. O que custava deixar as datas como estavam? É tão mais bonito saber que a igreja do mundo inteiro está celebrando junta, né? Participar da missa inteira nos domingos e outras festas de guarda e abster-se de ocupações de trabalho. Esse é um dos 5 mandamentos da Igreja Católica, para você ficar ligado nos dias de preceito e não dar uma de travolta confuso aí em 2017. Então, divulgamos aqui um calendário especial. Conforme a autorização que recebeu da Santa Sé, a CNBB transferiu algumas festas de guarda que caem em dias úteis para o domingo anterior ou seguinte, que sempre é um dia de guarda. Afinal de contas, domingo não tem jeito, né? Nesses casos, o preceito é cumprido no domingo. A CNBB também aboliu o preceito na solenidade de São José, 19 de março. Porém, no dia 1º de maio, feriado do Dia do Trabalho, honramos a São José Operário. Essa festa foi instituída pelo Papa Pio XII em 1955. Muitos católicos pensam que o dia de finados, a quarta-feira de cinzas, a quinta-feira santa, a sexta-feira santa também, o sábado de aleluia e a festa de Nossa Senhora Imaculada Aparecida são dias de preceito. Não, não são. Certamente um bom católico buscará participar das celebrações em suas paróquias nessa data, nessas datas que nós falamos, mas afinal é para isso que o feriado religioso existe, ainda que não tenha essa obrigação. Isso aí. Então, vamos lá, papel e caneta na mão para anotar. Janeiro já foi, né? Mas 1º de janeiro, solenidade de Santa Maria Mãe de Deus, feriado. Dia 6, Epifania, festa dos Reis Magos. Passou para o domingo seguinte. Dia 25 de maio, a ascensão de Nosso Senhor Jesus Cristo vai passar para o domingo seguinte. Junho, dia 15, Corpus Christi, feriado. Beleza. 29, Santos Apóstolos Pedro e Paulo, passou para o domingo seguinte. Em agosto, dia 15, tem a Assunção de Nossa Senhora, que vai passar para o domingo seguinte também. Novembro, dia 1º, Todos os Santos, domingo seguinte. Em dezembro, dia 8, é dia da Imaculada Conceição de Nossa Senhora. Dia 25 é Natal, feriado. E fica aqui o nosso muito obrigado ao site O Catequista, que contribuiu com essa importante informação. E lá no site deles tem também um calendário coloridinho para você entender melhor, né? Se você não entendeu, a gente falando lá, eles desenham. E rezemos a Virgem que nos proteja, nos guie e cuide do nosso apostolado. Salve Regina, Mater Misericordiae, vita dulcedo spes nostra salve. A te clamamos, exulis filii Eve, a te suspiramos, gementes et flentes in ac lacrimarum vale. Eia ergo advocata nostra, illos tuos misericordiis oculos ad nos converti, et iesum benedictum fructus ventris tui, nobis pos hoc exilium ostendi. Ó Clemens, ó Pia, ó Dulce Virgo Maria, ora pro nobis sancta Dei Genitrix, o dignificiamus promissionibus Christi. Amém. Debaixo de vossa proteção nos refugiamos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos. Ó Virgem gloriosa e bendita.
Amém. E chegamos ao fim de mais um programa Cooperadores da Verdade. Venha você também ser um cooperador. Colabore com esse apostolado fazendo a sua doação para que possamos adquirir equipamentos melhores para manter este programa no ar. Contamos com a sua generosidade e também com a sua oração. Muito obrigado a você que nos acompanhou nesse podcast. Ajude a divulgar compartilhando nas redes sociais. Muito obrigada, você, nosso irmão querido, nossa irmã. Paz e bem. Obrigado, Carol. Obrigado a todos. Deus abençoe a todos imensamente. Paz e bem. Você ouviu Cooperadores da Verdade, com Rodrigo e Maria Carolina Raimann, apologética católica pela hermenêutica da continuidade.